Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, hoje finalmente eu vou contar para vocês como eu mudei a minha vida usando a lei da atração, como eu saí disso aí, como eu saí dessa situação aí que está rodando na tela para vocês, para o que eu estou vivendo hoje, que ainda não é o meu sonho de vida, mas eu estou no caminho, eu ainda estou trilhando o caminho, eu ainda estou no processo. Então, como todo processo, ele tem um começo, ele tem um meio, até você chegar lá no seu ponto, até você sair do ponto A para chegar ao ponto B, tem um caminho e eu estou nesse caminho, não é? Mas eu achei necessário vir aqui contar para vocês, porque quem sabe você esteja passando por alguma situação, você também tem algum sonho, você quer sair de alguma situação e você não você olha para um lado, você olha para o outro e você não está conseguindo ver uma solução, você não está conseguindo ver uma saída. Acredite quando eu falo para você, tem sim uma saída, sempre tem uma saída. Eu também, quando estava nessa situação aqui, a gente passou por essa cheia, fora o que aconteceu antes, gente, que eu não documentava. Quando aconteceu essa situação aí, que está rodando na tela para vocês, quando a gente passou por essa cheia, quando a gente saiu dessa situação, foi para uma outra, achando que ia melhorar, mas achando que ia melhorar no futuro, e a gente aceitou se sacrificar antes, não é? E nesse sacrifício foi onde a gente viu que não valia a pena, que foi quando a gente foi morar nessa casa agora que tá rodando esse vídeo para vocês, que nem dá para chamar de casa, eu chamo de casebre. Foi quando a gente foi morar aí, e aí foi muito sofrido, gente. Olha, foi quase 2 anos de sofrimento, quase 2 anos jogado fora da nossa vida. E aí, o que é que eu quero trazer para vocês com isso? Quando a gente estava nessa situação, eu também não achava solução. Eu não achava, eu não via uma solução. Eu sentava para conversar com meu marido e a gente botava na ponta do lápis, tentava ver uma maneira, uma saída para sair daquela situação e não via. Por que a gente não via? Porque a mente da gente estava tão sabotada, estava tão cheia de lixo, de crenças limitantes, de tudo aquilo que as pessoas colocam na cabeça da gente, e aí o medo vinha cada vez que a gente pensava em tomar e dar um passo na nossa vida, principalmente porque a gente tem duas crianças que dependem da gente. Para vocês terem uma ideia, a situação era tão precária que eu não queria nem arrumar um cachorro, nem um gato. Eu não queria. Era o meu sonho um cachorro. Eu consegui comprar uma cachorra, uma cadelinha. A gente até escolheu uma raça, viu outra raça e assim, mas era sonho. Eu ficava sonhando. Mas eu sabia que naquela situação, ali eu não tinha coragem de comprar uma cachorra, de arrumar um cachorro ou um gato até para colocar nessa situação aí que eu acabei de mostrar para vocês terem uma ideia de como era o caos, de como era, sabe, terrível. Então, gente, para dar início, eu não vou contar logo do começo, eu vou deixar mais para frente. Mais para frente eu conto para vocês a minha vida, tá certo? Que a minha vida é muito longa, a minha vida, eu tenho apenas 28 anos, mas aconteceram muitas coisas na minha vida. A grande maioria ruins, estão acontecendo coisas boas agora. Depois que eu descobri a lei da atração, depois que eu tomei atitude na minha vida que eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida e não ninguém, que eu não tenho que agradar ninguém, que não é porque o fulano, o ciclano ou o beltrano, não é porque a minha mãe, não é porque o meu pai, meu padrasto, minha tia, meu tio, minha avó, meu avô, seja lá quem for, não me aprovam, não gostam de mim, não, sabe, não, nunca fizeram nada por mim. Não é porque isso aconteceu que eu vou estar me punindo, que eu vou achar que eu tenho algum tipo de maldição, algum tipo de defeito, que ninguém vai gostar de mim, sabe? E eu tô falando isso porque eu tinha muito isso na minha cabeça, e eram os medos, sabe? Então eu vou deixar esse assunto um pouco mais para frente. Eu vou começar a contar para vocês, porque o intuito do vídeo é contar para vocês como eu mudei a minha vida e como eu estou mudando a vida do meu marido, dos meus filhos, com a lei da atração. Então eu vou contar a partir daí, desse vídeo aqui que eu vou deixar rolando, eu vou contar a partir daqui. Para chegar nessa situação, vamos lá, teve a pandemia. Aí quando a pandemia chegou, logo no comecinho da pandemia, que aí não tinha, ninguém sabia praticamente como é que se pegava, como é que se, como se tratava, o que funcionava, o que não funcionava. Aí o que aconteceu? Nós morávamos de aluguel e minha mãe chamou a gente para ir morar, dividir a casa com ela. Então a casa foi dividida no meio. Meu avô ele faleceu, que era o pai da minha mãe, a casa ficou para ela, ela dividiu no meio. Ela morava numa parte, na parte da frente, e eu morava na parte de trás. Literalmente a casa foi dividida no meio. E ali, gente, eu me aguentei
muito difícil. Depois eu conto para vocês o porquê tão difícil, mas muito difícil. Mas eu ainda consegui me aguentar ali 7 meses. Com 7 meses que a gente estava naquela casa, naquele quadrado, naquele quarto, aí aconteceram situações e a minha mãe, ela expulsou a gente de casa. E aí, quando ela fez isso, eu decidi na minha vida que eu já estava com essa vontade, dentro do meu coração já tinha essa vontade de eu sumir, mas não era sumir, eu tô desesperada, eu tô revoltada da vida, eu quero sumir. Não, quero morrer, não. Era um sumir, tipo, recomeçar a minha vida, sabe? Era um sumir, e talvez você se identifique comigo. Tem um pouco de paciência, que esse vídeo ele vai ficar longo, tá? Então, assim, era um sumir que eu queria recomeçar a minha vida longe de tudo aquilo e de todos que me conheciam, longe de toda aquela história que me rodeava, sabe? Desde a minha infância, aquela história assim, uma mais suja do que a outra, sabe? E aí eu queria realmente, sabe? Sempre foi o meu desejo, um certo tempo na minha vida, de recomeçar a minha vida com meu marido, com os meus filhos, sabe? Só eu e a minha família, que é meu marido e meus filhos. E aí eu fiquei com esse desejo no meu coração. Falei até para meu marido, aí ele até falou que você decidir para mim, eu lhe apoio. E aí eu fiquei pensando como que eu vou fazer isso, como que eu vou sumir. Mas não é sumir, continuar tendo contato, nem que seja pelo telefone, não, é sumir, realmente sumir. E aí, gente, pasmem, as coisas começaram a acontecer. Aí, minha mãe expulsou a gente de casa. Aí, a gente tinha alugado um quartinho, na época eu trabalhava com confeitaria, a gente tinha alugado um quartinho perto da avenida, porque lá não faltava água. No local onde eu estava morando lá, dividindo a casa com a minha mãe, faltava muita água, não tinha água praticamente para nada. Então eu tinha que estar carregando água num carro de mão, era 80 a 100 litros de água cada viagem que eu dava, que era 4 a 5 galões de 20 litros em cima do carro de mão, eu ficava para lá e para cá várias vezes no dia. E aí veio a pandemia, não estava saindo mais nada da confeitaria, e foi aquela situação que a gente enfrentou. Eu ainda fui tentar uma última vez continuar com a confeitaria, a gente alugou um quartinho bem pequeno, lá perto da avenida, onde não faltava água, que era para ver se eu conseguia trabalhar melhor. E porque eu não estava mais aguentando de dor por estar carregando tanta água. Meu marido não podia, porque na época ele trabalhava em empresa. Então eu não podia esperar ele chegar de 7, 8, 9 horas da noite para carregar água para eu poder fazer alguma coisa em casa, sabe? Com duas crianças pequenas na época. Então a gente foi alugou esse quartinho na avenida para poder se virar pro lado de lá. Mas não tinha tirado as coisas de lá da casa da minha mãe porque não era para morar, era só para trabalhar. Mas aí minha mãe expulsou a gente de casa. Então eu vi na hora que ela estava falando para mim as coisas pelo telefone, porque isso foi pelo telefone, tá? Aí eu discutindo com ela, depois veio uma voz na minha cabeça. Juro pra vocês, lembro como se fosse hoje. Veio uma voz na minha cabeça, deixa eu ver se obrigada. Tá. Veio uma voz na minha cabeça que falou assim pra mim: aproveita a oportunidade que você estava querendo, é essa agora, agarra, deixa pra lá. Deixa pra lá, você se vira, você dá um jeito. E aí eu parei, na hora falando com ela no celular, eu parei. Aquilo foi tão forte dentro de mim que eu parei. Aí eu digo, eu quero saber de uma coisa, tá certo, se preocupe não. Eu vou tirar minhas coisas, agora a partir de hoje esqueça que eu sou sua filha, porque a partir de hoje minha mãe morreu e tudo mais, beleza. Rompi com todo mundo, com meus irmãos, com tudinho. Fui lá, tirei minhas coisas e dali a gente foi para um outro bairro a princípio. Na mesma cidade, um outro bairro, mais distante. Quando a gente foi morar nesse bairro, aí deu uma cheia que todo mundo sofreu, um monte de gente sofreu, muita gente mesmo sofreu com essa cheia, muita gente perdeu tudo, sabe? Foi bem complicado e a gente também perdeu metade das coisas que a gente tinha, que eu tinha, metade das coisas eu perdi. E aí, por que isso aconteceu? Porque a gente foi morar num local bem complicado, sabe? Não tinha estrutura nenhuma. Realmente foi uma invasão. A gente foi morar numa invasão. A gente conseguiu comprar um terrenozinho lá, dentro da água, e aterrar para ver se dava para fazer uma casa, sabe? Umas coisas, um desespero para querer sair de aluguel, sabe? Porque colocaram na cabeça da gente que aluguel você paga hoje, hoje mesmo você está devendo. Aluguel é como se fosse uma maldição na vida do ser humano. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E eu comecei a pensar dessa forma aí, com essas crenças em mim, tanto que não acreditava por mim mesma. Que não é bem assim que funciona, sabe? Aluguel você não paga hoje, hoje mesmo você está devendo. Nunca já se viu. Você paga para passar 30 dias no local. Então, enquanto você tiver os 30 dias, você não está devendo nada a ninguém. Quando passar de 30 dias, aí sim já é outra história, entendeu? Mas isso é um assunto mais pra frente.
A gente foi morar nesse quartinho, a gente alugou um quarto bem pequenininho mesmo, bem apertadinho mesmo, para ficar perto desse terreno, para ficar olhando. E aí a gente se apertou muito demais. A gente quase passa necessidade mesmo, fome, para pagar esse terreno. E aí veio essa cheia. Quando veio essa cheia, aí aconteceu essa situação aqui que eu vou deixar o vídeo rodando para vocês, que eu tenho um vídeo que eu comecei a documentar. Desde quando aconteceu isso com a minha mãe, eu comecei a querer documentar as coisas, porque eu falei para meu marido, eu digo, eu vou gravar, porque essa vai ser a nossa cápsula do tempo. Quando for lá pra frente, a gente vai ver essa situação, a gente vai assistir isso aqui, numa situação totalmente diferente do que a gente tá hoje. Aí eu comecei a documentar. Quando deu essa cheia, a gente saiu de 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Tinha acabado de amanhecer o dia. Com um menino nos braços, que o menino tinha 3 anos na época, mais novo. O mais velho tinha 5 anos. A gente saiu com. Tinha 6 anos. Não, ele tinha 7 anos, isso. 7 anos, o mais velho. E o mais novo tinha 3. A gente saiu com esses meninos nos braços, com a água na cintura, sabe? Para procurar uma casa para alugar. A gente rodou. Quando foi umas 9 e pouca da manhã, a gente conseguiu alugar uma casa na doida, assim, no desespero. Peguei a chave com o rapaz. A gente deixou os meninos lá, isso foi na hora. A gente saiu com os meninos para alugar uma casa. A gente alugou uma casa, deixou os meninos lá e voltou. Só eu e meu marido, os meninos ficou na casa. Só eu e meu marido, para criar eles da chuva, né? Que a gente tava procurando casa embaixo de chuva com esses meninos. A gente deixou os meninos lá, e aí é esse vídeo que tá rolando aí pra vocês. E a gente voltou, eu e meu marido, para pegar alguns lençóis, algumas cobertas, para pegar os celulares, cafeteira, essas coisas que dava para pegar, pra gente poder se virar lá. Enquanto a gente viu o que é que ia fazer. A gente foi, né? Aí é esse vídeo aí que eu vou deixar rodando para vocês. A gente andando assim na água, metade de água na cintura, água até na cintura, a gente foi. Acho que a gente deu umas 20, 30 voltas de lá, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, trazendo algumas coisas. E aí, quando foi no final desse dia, desse longo dia, aí o que foi aconteceu? A gente estava na casa, tomou um banho, a casa suja ainda, não lavei casa, não deu para limpar, não deu para fazer nada. Aí a gente já estava feliz por ter encontrado um teto para sair da água. Aí ficou lá na casa a geladeira, eu já não tinha muita coisa, o que eu tinha acabou, geladeira, ficou os colchão, ficou a máquina de lavar que eu tinha, destruiu lá mesmo, ficou. A moto teve que sair, os vizinhos, a gente pediu ajuda de alguns vizinhos, essa parte eu não filmei, porque eu fiquei com medo do celular cair dentro da água. E aí eu não filmei. Mas a moto, ela saiu nos braços. Foram 4 homens, 5 com o meu marido, para pegar a moto e levar ela. E assim, aí você fala, mas 4, 5 homens para pegar, mas é porque o caminho era muito longo para estar andando com ela e não tinha como colocar ela no chão, porque não tinha terra para colocar ela no chão. Estava tudo cheio de água. Então, a partir do momento que tirasse ela do local onde ela estava, tinha que levar ela nos braços até chegar na pista. Porque se deixasse, se alguém cansasse, se alguém derrubasse ela e colocasse ela no chão, ela não ia prestar mais, porque ia entrar água até onde não era para entrar. Aí a gente foi conseguiu tirar a moto porque a gente usa para trabalhar, usava para trabalhar. E nessa altura do campeonato, eu já tinha largado da confeitaria e já estava trabalhando com alongamento de unhas, né, com manicure, especialista em alongamento de unhas. Aí eu peguei meu material de trabalho, a gente pegou a moto, pegou algumas coisas que dava para pegar e foi. E a gente ficou lá, gente, nessa casa durante 15 dias até a água baixar, para a gente poder entrar com algum caminhão lá para poder tirar as coisas. E assim a gente ficou, foi de 15 a 16 dias para a água baixar, e ainda assim baixou, mas ficou assim, uns 4 dedos assim na rua, sabe? Não baixou para ficar sequinho não, mas tinha que baixar para o caminhão entrar, porque do jeito que estava ninguém queria entrar e realmente não tinha como entrar. Tudo bem, a gente passou. Aí quando a gente passou esse tempo, aí eu mostro pra vocês como a gente ficou. Quando a gente terminou de levar as coisas que a gente podia levar, a gente ficou dormindo no chão, no lençol, que eu tinha uma coberta fofa. A gente colocou aquela coberta, colocou lençóis em cima, colocou os travesseiros e ficou dormindo ali. Eu tinha um fogãozinho elétrico. Nesse fogãozinho elétrico a gente cozinhava o que dava para cozinhar. A gente ficou um bom tempo a pão, comendo pão e mortadela. Aí, quando a gente conseguia fazer um cuscuz, porque esse fogo era horrível, viu, gente? Ele quebrava um galho, mas ele era horrível. Era umas 3 horas, 4 horas para a comida sair. E sendo uma comida bem rápida. Então, a gente ficou uns 15 dias daquela forma. Quando a gente conseguiu pegar as coisas, foi pegar. O fogão estava todo destruído. Hoje em dia eu ainda tenho ele, tá aqui, já tá sem um pé, tá só pela misericórdia. Mas o fogão todo destruído, a geladeira toda destruída, a máquina ficou lá, teve coisa que ficou lá, deu para tirar, teve outras que a gente tirou, deu para tirar. E aí a gente ficou nessa casa. Nessa casa a gente durou 30 dias.
Por que 30 dias? Porque era muito barulhento, não tinha ordem, sabe? Era duas, três casas, uma do lado da outra, no primeiro andar, e a casa de baixo era do dono. E cada um que chegasse fizesse barulho na semana com som, aquele ambiente, sabe, terrível, tóxico, aquele ambiente que é pra doido, que eu acho que nem doido aceita ficar no ambiente daquele, então a gente ficou 30 dias. Dentro desses 30 dias, quando a gente conseguiu tirar as coisas de lá com 15, 16 dias, aí eu comecei a pensar. Eu digo, não, naquele terreno não dá mais pra gente ficar, não dá pra gente construir nada naquele terreno. E aí eu liguei pra mulher que vendeu o terreno pra gente, eu falei que não queria, porque ela falou que não alagava, ela jurou por tudo quanto era santo que não alagava, mas pra vender, né, gente, vocês sabem. Aí eu sei que acabou que o terreno ficou parado lá, o dinheiro ficou na mão dela, depois ela devolveu esse dinheiro, ainda ficou devendo R$ 150, ela não está devendo até hoje, esse dinheiro eu não vou ver nunca na minha vida, nunca mais, mas pelo menos a grande parte ela devolveu do dinheiro, a gente já tinha pagado 5 mil e pouco, quase 6 mil, e ela pagou 5 mil e pouco e ficou R$ 150 ainda, que ela não vai me pagar mais esse dinheiro, tem anos já, que esse dinheiro que ela está devendo, ela não vai pagar, eu sei que ela não vai pagar. Aí tudo bem, aí eu comecei a pensar, esse terreno não dá pra gente ficar mais, e nisso a gente estava na luta, observem bem, a gente estava na luta para sair do aluguel, conseguir um lugar para a gente, entendeu? Todo o sofrimento foi por causa disso, porque a gente estava teimando numa situação que não era para a gente, mas observem bem, que as coisas já começavam a caminhar. Hoje, na hora que a gente está passando a situação difícil, a gente não entende. Agora, na hora, quando a gente sai daquela situação, quando a gente pula um nível, sabe? Um nível ali, que é como se fosse um jogo, você passou de nível, quando você olha para trás, você olha, agora eu entendo porque eu passei por isso. Então, continuando. Aí eu comecei a pensar e tudo mais, aí eu comecei a procurar na internet. Porque aqui onde eu moro, às vezes acontece de você encontrar umas casinhas lá dentro das comunidades, dentro das favelas, umas casinhas, casebrezinhos para comprar na invasão, para ir pagando. Assim, no boca a boca mesmo para ir pagando. E aí eu fui nessa esperança. Eu digo, não, eu vou encontrar. Aí meu marido foi e falou para mim, mais vida, a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada, nada, nem um centavo agora para dar de entrada, ninguém vai querer não. Aí eu falei para ele, digo, não, eu vou encontrar. Eu vou encontrar. Eu sei que eu entrei na internet, gente, na mesma hora que eu disse que eu ia encontrar, eu procurei, e no dia seguinte eu encontrei até então era uma casa grande, teoricamente grande, era larga, não era comprida, era larga. A gente foi olhar em outra cidade, tá? Não era naquela cidade, era em outra cidade, a cidade vizinha. A gente foi olhar à noite. Aí a gente olhou à noite a casa, por ser à noite a gente não viu quase nada, tudo escuro. Aquelas lâmpadas amarelas, as poucas que tinham. Mas para sair daquela situação, que a gente tinha acabado de sair da cheia, tinha acabado de perder quase tudo que a gente tinha, não é? E a gente queria um novo recomeço, então, para mim, a oportunidade perfeita era aquela. A gente foi e foi tentar. Porque se desse errado, pelo menos tentou, não é? Tudo bem, a gente falou com o senhor lá, ele e a mulher dele, eles foram e concordaram da gente entrar e ir pagando todo mês, né? E quando vendesse o terreno, a gente dava o dinheiro do terreno para ele como entrada. E a casa era 25 mil, gente. 25 mil nessa casa aí que vocês estão vendo, vou deixar o vídeo rodando agora. Nessa casa, 25 mil, tá? Mas tudo bem. A gente foi e pagou, a gente ainda chegou a pagar 7 mil e pouco para ele, a gente chegou a pagar ainda. Por que a gente chegou a pagar? Porque vocês vão entender no decorrer mais pra frente da história o que aconteceu. Mas aí a gente foi e entrou nessa casa, até pra gente entrar nessa casa foi difícil, foi muito complicado, a gente demorou cerca de 12, 13 dias para conseguir fazer a mudança para essa casa, porque tudo estava dando errado, e aí é onde a gente vê os sinais que o universo manda pra gente. E a gente às vezes teima e não observa, a gente não olha, a gente não quer ver, a gente não quer enxergar que talvez aquilo ali não seja pra gente. A gente quer teimar, o desespero na hora é tão grande que a gente quer teimar, e aí foi o que eu fiz, eu teimei. Tão difícil foi pra gente conseguir fazer a mudança, mas conseguimos, fizemos a mudança, ficamos felizes da vida porque finalmente a gente tinha conseguido uma casa, depois que terminasse de pagar, a gente ia reformar ela todinha, ajeitar ela todinha do jeito que a gente queria. Tudo bem. Aí o tempo foi passando, a gente viu, a primeira chuva que deu, chovia mais dentro do que fora. Gente, vocês não têm noção do tanto de água que caía dentro de casa. Juro pra vocês, tanto de água. Juro pra vocês que lá fora, se você ficasse uns 20 minutos na chuva, não molhava tanto que se você passasse 5 minutos dentro de casa. E nisso a gente não tinha visto nem o pior, né?
Eu fui falar com ele, aí ele foi e disse, não, mas você não viu que estava toda destinhorada? Foi assim que ele falou. A casa estava toda destinhorada, não sei o quê. Aí eu disse, mas eu perguntei se vazava. O senhor disse que não vazava, porque eu não ia entrar jamais numa casa nessa situação aqui, vazando água com duas crianças. Os meninos acordaram com água na cara, a gente acordou com água na cara quando começou a chover. Aí, tudo bem, meio que fiquei chateada com ele, mas deixei passar. E aí, gente, eu vou simplificar para não ficar muito longo. Passou-se alguns 2 meses, aí veio uma nova. Não, aí quando chovia molhava isso. E aí eu percebia, como a gente tinha perdido cama, tinha perdido tudo, eu percebia que embaixo do colchão ficava molhado. Mas aí eu pensei que era o chão que estava suando. Não me atentei. Passou-se alguns meses, aí veio um novo inverno. Gente, nesse novo inverno, ele veio pesado também. E nesse novo inverno, mais uma vez, muita gente perdeu muita coisa. Dessa vez, não encheu da gente ficar com água na cintura. Dessa vez, o que aconteceu foi o seguinte: água de cima e água de baixo. Aí eu vou deixar essa parte, esse trecho do vídeo rodando aí pra vocês. Que a gente acordou, gente, de 6 e pouca da manhã com o colchão da gente ele era de 30 centímetros. Ele tava metade de água, metade mesmo, uns 15 a 20 centímetros dele de água, que ele tinha chupado a água todinha do chão. Os meninos, o colchão dos meninos era mais baixo. Então, os meninos, quando eu acordei, os meninos estavam dentro da água. Dentro da água mesmo, eles estavam dormindo dentro da água. Eles não sentiram, porque eu acho que foi subindo a água aos poucos, e aí foi aquecendo com o calor do corpo deles, eles não sentiram o frio da água. Quando eu vi aquilo, eu entrei em desespero, eu comecei a olhar, o mundo tá acabando, porque a água tá toda dentro de casa, e vocês vão ver nesse vídeo aí uns trechos que eu vou deixar aqui, esse vídeo eu gravei até para uma cliente da gente, que ela ligou para saber como é que a gente estava, porque a família dela também tinha perdido muita coisa, a sogra dela perdeu todos os móveis, que a água deu mais da metade da casa, estava alagada de água, a rua alagou e tudo. Aí eu gravei esse vídeo para ela, e foi bom eu ter gravado porque ficou também registrado. Aí vocês veem a água pela casa, vocês veem que nesse casebre, a água nesse casebre não tinha reboco na parede, nesse casebre não tinha piso. Isso que vocês estão vendo não é piso não, isso é um cimento. Quando você mexe o cimento e bota no chão e mexe assim com a colher e deixa lá, pronto, era assim. Essa casa ela não tinha base, ela não tinha piso, ela não tinha telhas, era telha brasileira, tudo furada, tudo quebrada, ela não tinha parede, sabe? Tudo isso a gente veio ver na hora que a gente foi entrar. Mas eu acho que se a gente tivesse visto antes, a gente ainda ia teimar em ir, para ver se a gente se aguentava, entendeu? Até terminar de pagar para poder mexer na casa. A energia era terrível, a energia só via queimando as coisas dentro de casa, queimando lâmpada, porque a energia era gambiarra, e era uma gambiarra tão feia, gente, mas tão feia, que quando começava a chover faltava energia. Era assim, a internet que a gente usava era uma internet de bairro. Então, para vocês verem a situação, vou contar a situação que a gente se encontrava. A internet que a gente usava era a internet de bairro. Era uma internet que a gente pagava R$ 40 na internet. E não podia dar um vento que a internet caía. E quando caía, era quase o dia todo para eles resolverem a situação da internet. A gente não tinha, sabe? A gente não tinha nada. Nada do que a gente tem hoje a gente tinha. Nada, nada. Sabe? E era bem complicado, a gente só vivia numa escassez, a gente vivia numa escassez tão grande, apesar da gente estar vivendo naquele local, apesar da gente não estar pagando muito naquele local, a gente vivia muito na escassez, sabe? E aí eu comecei a procurar anunciar mais o meu trabalho e tudo, e foi aparecendo uns clientes, não eram muitos, mas apareciam os clientes. E aí começou a ficar complicado, porque meu marido trabalhava na empresa, uma empresa terrivelmente ruim, era uma empresa que ela pagava no seco, e aí quando tinha, na época, o salário era 1.056, ou era 1.052, 1.042, alguma coisa assim. E aí quando tirava todos os descontos que tinha naquela empresa, ficava na mão 825, 826. Só que a empresa ela não dava o transporte, e a empresa que ele trabalhava era na cidade vizinha, na cidade que a gente morava antes. Aí a gente tinha que tirar o combustível e o óleo da moto do bolso da gente, fora manutenção, fora tudo isso aí. Quando a gente colocou na ponta do lápis, foi calcular quanto realmente estava entrando na nossa mão, a gente estava ficando com 570, 560 reais, era o dinheiro que a gente estava ficando. Meu marido estava trabalhando o mês todinho para tirar 560, 570 reais, porque quando tirava era 300 e pouco que gastava de óleo e de combustível para colocar na moto para ir trabalhar, tá? Aí eu fui e falei para ele largar o emprego e a gente ficar só nas unhas, porque no final das contas o que estava sustentando a casa era as unhas. Tudo bem, ele largou o emprego e a gente ficou nas unhas. Nesse mesmo ano, nesse mesmo mês, quando ele largou o emprego, foi no mês de
Ele conseguiu ser demitido no mês de dezembro, bem no começo de dezembro. E aí a gente começou a trabalhar no mês de dezembro, né? E foi um mês bom, não foi um mês ruim. E aí umas clientes minhas, que eu tenho umas clientes, e tem umas senhorinhas, eu amo conversar com as pessoas mais velhas, porque a sabedoria deles, sabe? É, aí eu comecei a conversar com uma cliente minha, uma cliente antiga. Eu estava meio triste, meio pinhanga por causa da situação que a gente estava vivendo, pela escassez, pela falta, por a gente estar se matando tanto de trabalhar e não conseguia nada, por a gente ter passado por aquela cheia, ter perdido tudo, por ter acontecido isso que aconteceu nessa casa, e com essa nova cheia, acabei de perder o resto das coisas, meu micro-ondas queimou, porque bateu água em cima dele, eu perdi a minha TV é, uma de 42 polegadas, ela queimou também, por causa da chuva, a gente ficou sem TV. Ficou assistindo no celular, nós quatro, botava o celular assim pra assistir, meu Deus, que sofrimento. Aí eu ia atender as clientes, deixava o celular em casa para os meninos poderem ficar assistindo, para eles não poderem ficar, sabe, para eles não ficarem sem nada para fazer, que é terrível você, uma criança, sabe, sem ter com que se distrair, meu Deus. Aí eu perdi tudo, tudo. A minha batedeira queimou também, bateu água nela, queimou. A minha outra tem uma batedeira planetária. Gente, era o sonho da minha vida ter uma batedeira planetária. Quando eu consegui comprar e ver essas situações, sabe? Tudo, olha o que vocês imaginam, a minha geladeira, ela que já estava velha, piorou a situação, sabe? Ela já não estava gelando, ela estava toda enferrujada, mas enferrujada que se você pegasse nela e relasse, arranhasse um pouquinho, você morria de tétano. De tanto ferrugem que tinha, ela já não gelava mais. A gente comprava as coisas no mercado todo santo dia. Era assim, todo dia a gente comprava as coisas no mercado. Quando a gente voltava da colheita, a gente passava e comprava uma carnezinha para comer, um hambúrguer. Era assim, era sempre hambúrguer, salsicha e mortadela. Ou quando muito ovos. Era essas as carnes que a gente comia, para vocês terem uma ideia da situação que a gente vivia. Aí a gente comprava e botava na geladeira para comer naquele mesmo dia, tipo, só botava lá para tomar um banho, voltava e preparava e comia. Porque para ficar de um dia na geladeira para o outro, estragava. Porque a geladeira ela não gelava, ela estava lá de enfeite, na verdade. Eu sei que há muitas situações que aconteceram com a gente, e aí eu estava muito triste, muito para baixo. Aí eu fui conversar com essa minha cliente, essa senhorinha que é minha cliente, eu tenho ela até hoje. Aí eu meio triste, né, fazendo lá o serviço nela, e ela foi e falou, minha filha, o que é que você tem? Que você não é assim, você tá meio tristinha, tá acontecendo alguma coisa? Aí eu comecei a conversar com ela. Não sou de estar contando as minhas situações da minha vida para cliente, mas como ela é cliente antiga, é uma senhorinha, eu tava muito triste, comecei a desabafar com ela. Aí ela me deu um conselho esse que eu voltei, fiquei o mês de dezembro, o resto do mês de dezembro todo pensando. Quando foi no Réveillon, quando foi no Réveillon, gente, agora para lembrar de data, que eu sou tão ruim com data, mas 2025, 2024, 2023, isso foi no Réveillon, de 2022 para 2023. Foi isso mesmo, do dia 2022 para 2023. Passou o Natal, eu meio triste lá e tudo, aí a gente comemorou, aí veio o Réveillon. Quando veio o Réveillon, gente, aí eu vou deixar passando eu acho que foi 2022, mas pronto, no vídeo aí tá dizendo, no vídeo você já as caixinhas que eu fiz, que eu trabalhava com personalizado, então eu fiz umas caixinhas pra gente nesse final de ano. E foi assim que a gente passou o Réveillon. Nesse Réveillon aí, não, esse foi o primeiro Réveillon que a gente passou na casa, foi. Aí, a gente passou esse Réveillon nessa casa, porque a gente já chegou nessa casa no mês de agosto. E como a gente passou quase 2 anos nela, a gente chegou no mês de agosto, passou esse Réveillon aí do vídeo, e aí, no próximo Réveillon, que foi no ano seguinte, eu acho que foi isso mesmo, de 2022 para 2023, aí foi quando eu tomei a atitude. E esse vídeo que vai estar passando aí para vocês é o primeiro Réveillon que a gente passou aí nesse casebre. No ano seguinte, depois desse Réveillon aí, no ano seguinte, depois de tudo estar acontecendo, foi quando aconteceu essa cheia, e foi quando a gente perdeu tudo, eu tava meio triste, fui conversar com essa minha cliente, ela me deu um conselho, eu voltei com esse conselho na cabeça, fiquei o resto do mês, de dezembro todinho, trabalhei. Quando foi no Réveillon, assim que virou o ano, já estava tendo muitas brigas com o senhor que vendeu a casa pra gente, porque ele não falou realmente de nada que estava acontecendo, e era muita coisa que estava acontecendo naquela casa. Muita coisa, até assombrada aquela casa era. Sabe, para vocês terem uma ideia, puxou a minha perna de madrugada, eu dormindo, os meninos viam uma menina andando pelo meio da casa, meu marido viu uma menina no canto da parede, no escuro, a gente escutava batida nas paredes, eu vi um vulto preto passando por dentro de casa, sentia que alguém estava olhando, era muito complicado. Mas tudo bem, aí tava tendo muitas brigas, sabe? Aí nesse mês de dezembro que ela me falou isso, desse ano,
Quando passou o Réveillon, meia-noite e 15 mais ou menos, que eu desejei feliz ano novo, pro meu marido e menina, aí eu chamei meu marido e disse, vida, dona fulana, não vou falar o nome dela aqui, mas dona fulana, eu conversei com ela e ela falou assim pra mim, que tem coisas na vida que não vale a pena. Ela falou pra mim que não, que se a gente tá sofrendo tanto pra ficar aqui nessa casa, é porque ela não é pra gente. Porque assim, acaba que depois se a gente conseguir pagar essa casa, se a gente conseguir reformar essa casa, em cada parede dessa casa, em cada tijolo que a gente vai colocar, vai ter dor e sofrimento e tristeza. E a gente nunca vai ser feliz dentro de um local que foi construído à base de muito sofrimento e de muita tristeza, sabe? A gente sente mesmo uma energia pesada dentro dessa casa. Quando a gente entra, a gente fica melhor fora de casa do que dentro de casa. Isso nunca aconteceu. Aí eu fui e falei pra eles, olha, vamos voltar pro aluguel, porque quando a gente morava de aluguel, a gente era mais feliz. Aí a gente ficou com medo porque não tinha ninguém trabalhando de carteira assinada, não tinha nenhum dinheiro certo todo mês. Eu nunca recebi nenhum benefício do governo, nada, sabe? Era só realmente as unhas com que a gente trabalhava. Aí eu fui e falei pra ele, eu digo, olha, vamos pra ponta do lápis, foi quando a gente calculou quanto estava saindo, quanto mais ou menos a gente tinha uma base mais ou menos por mês. Eu digo, olha, dá pra gente pagar um aluguelzinho, a gente encontra uma casinha que dê pra gente pagar e a gente vai se virando. E quem sabe nessa casa eu também consigo atender pessoas, porque aqui eu não tenho condição nenhuma de trazer nenhuma cliente para atender aqui. Agora, se a gente alugar uma casa e tal, aí a gente foi, gente, alugou uma casa, só que aí, para sair dessa casa, como a gente já tinha pagado 7 mil e pouco, 6 mil e pouco, 7 mil e pouco, aí eu digo, não, eu não vou deixar esse dinheiro de mão beijada para ele, não. Já basta a mulher de terreno que não pagou ainda, nem sei se vai pagar. Aí ele vai ter que devolver, porque ele deu um fumo na gente, sabe? Ele não falou, era muita coisa mesmo, eu não vou me estender aqui, porque era muita coisa errada que tinha naquele casebre. Aí eu fui e falei pra ele, eu disse, olha, a gente vai querer fazer um negócio. Não tá sendo bom pro senhor, também não tá sendo bom pra gente. Eu acho que tá sendo pior pra gente do que pro senhor. Então vamos fazer o seguinte, o senhor devolve 5 mil e fica com 2.200, acho que foi isso mesmo. 2.200 que ele ficou. Aí ele disse que tava bom, pronto, pode ser. Agora queria que a gente saísse da casa primeiro pra ele dar o dinheiro depois. Eu digo, não. Não, porque a gente teve que pagar primeiro para poder entrar na casa. Por que que para sair é o contrário? Eu sei que ele é aqueles velhos ranzinhos, sabe? Aquelas pessoas complicadas de lidar. É desse tipo de gente que eu tô falando. Aquelas pessoas complicadíssimas de lidar. Eu sei que ficou nessa pisadinha um mês. Eu digo, então se o senhor não me der o dinheiro, eu também não saio. Aí ele, então se você não sair, eu não dou o dinheiro. Eu digo, pronto, vamos ver quem é que vence. Aí eu sei que eu fiquei, gente. A gente alugou a casa, ia dormir na casa. Não, a gente passava o dia na casa e ia dormir lá no casebre. E aí chegou o tempo da escola dos meninos, a gente complicou, olha, era 3 quilômetros para ir levar o menino para a escola, 3 quilômetros para voltar para casa, depois mais 3 quilômetros para ir pegar o menino na escola e mais 3 quilômetros para voltar. A gente andava numa base de uns 10 a 12 quilômetros por dia para levar os meninos para a escola e para pegar os meninos na escola. Debaixo de sol quente, gente, pense na complicação, viu? Eu sei que a gente não aguentou, a gente aguentou um mês. Quando ele viu que não ia surgir, que a birra que ele estava fazendo não ia resolver em nada, a mulher dele veio em casa, veio lá no casebre e veio conversar comigo. Aí eu fui e falei pra ela, eu disse, olha, eu não quero estar aqui não, eu não quero ficar aqui. Só que eu também não vou sair e confiar que ele vai me dar o dinheiro depois, porque não existe isso. Entendeu? Aí ela falou que ele estava com medo da gente pegar o dinheiro e não sair da casa. Eu digo, então a gente vai estar morando na mesma rua que ele, passando na frente da casa de vocês. E até porque quem deu o golpe aqui não foi a gente, não. Quem deu o golpe foi ele, não é? Aí tudo bem, eu sei que a gente foi, ela foi e resolveu. Ela trouxe o dinheiro, a gente assinou lá um recibo e com 2 dias a gente desocupou a casa. Pronto, nos livramos dessa situação aí que vocês estão vendo. Vou deixar mais uma vez aí para vocês verem, tá? E aí, gente, a gente foi para o aluguel. E aí, quando a gente voltou para o aluguel, as coisas começaram a clarear. De imediato não, porque a casa, a gente escolheu uma casa boa, uma casa no centro da cidade, porém, mais uma vez a gente sofreu um golpe. Porque eu não sei se eu tenho esse vídeo, porque foi tão ruim assim pra gente, foi tão decepcionante. E quando eu vi aquela imagem do forro da casa desabando com água e tudo em cima da minha TV novinha, gente, uma TV de 50 polegadas da Samsung, novinha da Samsung. Eu tinha acabado de pagar aquela TV. Quando a gente foi pro aluguel, aí a gente foi e comprou. Com o dinheiro que ele deu pra gente, a gente fez umas compras e a gente foi e comprou uma TV para os meninos. Como a gente estava sem TV assistindo no celular, a gente comprou uma TV. Comprou uma TU 8000 da Samsung. E, gente, com 8 meses que a gente tava com a TV,
A gente estava nessa casa e deu uma chuvada e o teto estava com muita goteira. Meu menino tinha levado um choque na tomada, tinha caído e batido a cabeça no chão. E o dono nada de resolver nada, porque aqui nessa cidade que a gente tá morando é assim. Nessa cidade que a gente tá morando, as pessoas não resolvem nada. Eles querem que você pague, sabe? Mas eles não resolvem nada. É assim que funciona a situação aqui. A gente tá tão decepcionado com essa cidade, por isso é um dos maiores motivos que a gente quer sair daqui. É um dos nossos sonhos é sair daqui. Eu tenho fé que a gente vai conseguir. Tentei agora, mas não consegui, mas na hora certa eu tenho fé que a gente vai conseguir. Eu sei que o teto, o forro desabou com água e tudo, fez uma bacia, uma cuia assim, e aí o forro não aguentou e desabou em cima da TV. A gente perdeu a TV, ele não pagou nada, não, sabe, não se responsabilizou por nada, a gente saiu com um prejuízo de R$ 3.100 foi o que a gente pagou naquela TV. Aí eu sei que a gente mudou, foi para outra casa. Nessa outra casa, as portas começaram a se abrir, comecei a atender mais clientes, a gente começou a viver tranquilamente, sabe? E aí as coisas foram melhorando, foi aí onde eu tive a ideia de fazer aqui o canal, me preparei, me organizei para poder fazer esse canal, comprei aqui um tripé, comprei a iluminação, sabe? Recentemente, antes de começar, eu comprei aqui o quadro para fazer o quadro dos sonhos, que eu já estava para fazer, isso aqui é o meu quadro dos sonhos, entre meu e meu marido, sabe? Botei aqui a mesinha, ajeitei, comprei uma planta, o refletor. Eu me organizei com calma, não foi de uma hora para outra, gente. Também não foi com muita folga. Foi difícil, foi com um certo sacrifício, porque eu tive que abdicar de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas para poder conseguir. Mas a minha conquista, sair dessa situação aí que eu mostrei para vocês, a gente saiu dessa situação e estamos morando. Agora a gente pode escolher onde a gente quer morar, sabe? Se é no centro, se é, sabe? A gente pode escolher onde a gente quer morar. A gente tá tendo conforto, é uma casa que tem reboco, que é toda na cerâmica, sabe? E se a gente não gostar dessa casa, que a gente vai para outra, isso é o de menos, mas a qualidade de vida mudou, sabe? Nossa qualidade de vida mudou. Hoje em dia, a internet que a gente paga não é mais internet de bairro, é uma empresa, sabe? A gente paga 150 e poucos reais por causa de umas assinaturas que eu coloquei. É, telefone fixo a gente tem, porque eu coloquei também a questão da internet por causa dos meninos que a gente sai para trabalhar por enquanto, eles ficam em casa, às vezes o celular dá alguma coisa errada, tem o telefone. Hoje em dia, a gente se alimenta um pouco melhor. Hoje em dia a gente veste melhor. Hoje em dia eu não sou mais aquela pessoa. Eu vou ver se eu encontro uma foto minha aqui, ou então um vídeo meu aqui para colocar aqui para vocês, a pessoa que eu era triste, sabe? Quase entrei em depressão naquela casa, eu quase entrei em depressão, quase mesmo, falta um pouquinho coisa para entrar em depressão. A minha ansiedade hoje está super controlada, não faz desde o mês de setembro, eu acho, outubro do ano passado, que eu não precisei tomar remédio. Até agora, tô até agora nesse atual mês aqui, sem precisar tomar remédio nenhum, gente, tô bem, sabe? Problemas vêm e vão, e assim a gente vai levando a vida, tá? O que mais? Que a gente quando a vida da gente muda, se a gente não fizer uma lista, se a gente não ficar se atentando para agradecer pelo que a gente tem, a gente só acha que porque a gente não chegou lá onde a gente quer, a vida da gente não mudou. Só que aí eu achei necessário trazer esse vídeo para vocês hoje. Por quê? Porque um dia desse eu tava, poxa, a gente não conseguiu nada, a gente não saiu da estaca zero, sabe? Aí depois eu comecei a pensar, eu digo, não, mas a gente tá numa casa boa, a gente pode escolher onde a gente quer morar, sabe? A gente tem uma certa liberdade, não é muito, é pouquíssima, mas um pouco de liberdade. De se quiser sair daqui e ir morar em outro lugar ou em outro, ou sair até da cidade, a gente pode, sabe? Só estou esperando algumas coisas se concluírem aqui para eu poder sair da cidade e tudo isso eu vou gravar aqui para vocês verem que é possível. E aí eu comecei a pensar, não, a gente tem uma internet boa, a gente consegue comer melhor. Comprei uma geladeira boa, gente. Comprei uma geladeira novinha eu comprei, tá? Me livrei daquela outra que tinha se destruído e consegui comprar uma geladeira novinha, que era o meu sonho da minha vida. Eu nunca tive uma geladeira nova, nunca tive uma TV nova, sabe? A minha TV nova que eu comprei, eu perdi, mas eu comprei outra de segunda mão, mas cheguei a ter uma nova. Essa de segunda mão, ela tá comigo até agora, faz mais de 2 anos, então tá servindo do mesmo jeito, com as mesmas polegadas, 50 polegadas da Samsung também, sabe? Comprei uma geladeira nova, consegui montar aqui uma estrutura boa, legal, para poder
começar aqui os canais no YouTube, começar esse meu trabalho aqui no YouTube. E, gente, eu tava precisando muito de um celular, e um celular ele não é bom. Ele não é bom, tá certo? Por isso que eu peço que vocês me perdoem, se, né, que a gente vai melhorando com o tempo. Primeiro a gente começa e depois a gente melhora, não é? Mas o meu celular o antigo que eu usava na época do Casebre, ele estava terrível, ele estava muito surradinho, era um Moto G8 Plus, que, sabe, estava muito surrado, muito, muito. E olha que eu cuido, viu? Mas é que eu já tinha há um bom tempo ele. E aí, eu consegui manifestar. De repente, uma cliente minha comprou um celular, xing mesmo, mas comprou um celular, é um tal de Cobalt P80. Ela comprou esse celular porque ele parece com um iPhone, mas quando ela pegou ele, ela achou que não parecia, e aí não quis mais ele. Aí ela perguntou pra mim se eu queria, não é? E aí eu falei que queria, e aí me ajudou bastante, porque é com esse celular que eu edito os vídeos do YouTube, é com esse celular que eu estudo, é com esse celular que eu gravo, que eu posto, sabe? Com o outro eu não ia ter condições de fazer tudo isso. Então, assim, conseguir manifestar um celular também não é o que eu quero, mas tá me ajudando para o meu objetivo, tá dando demais, sabe? Consegui, gente, vem cá aqui, tá vendo? Sim, mãe, consegui manifestar a minha cachorra. Ó, a minha cachorrinha, que era o meu sonho. Então, é uma das coisas que eu consegui manifestar também. Isso foi em dezembro do ano passado. Ela chegou aqui pra gente no Natal, gente. Exatamente como eu queria que ela chegasse. Ela chegou no Natal, sabe? É uma pincher tão boazinha, tão mansinha, sabe? Só nasceu ela na ninhada. A mãe dela lá só teve ela. Só foi ela que nasceu. E aí foi uma coisa tão interessante, porque até isso também eu sei que foi uma manifestação. Eu sei que ela nasceu para ser da gente, sabe? Para ser minha. Por quê? Porque tudo estava contra, eu não fazia ideia de como eu ia comprar essa cachorra. A princípio não era ela, era um shih tzu que eu queria, depois eu mudei. Aí eu comecei a pesquisar sobre pinche, comecei a, sabe? E aí eu fui e procurei. Eu não fazia ideia como é que eu ia comprar. Mas eu fui e entrei na internet, entrei no OLX e procurei lá e encontrei vários, mas dentro dos vários que eu encontrei, eu vi a foto dela e da mãe dela, eu gostei. Eu falei com o irmão, o que me vendeu, e ele guardou, gente, ele guardou pra mim, ele guardou ela pra mim uns 2 meses e meio. Ele guardou ela pra mim. Aí, até eu juntar o dinheiro, até eu conseguir o dinheiro, ele guardou. Quando eu fui pegar ela, ele ainda deu um desconto. Eu não pedi desconto, mas ele diminuiu ainda um pouquinho o valor dela, sabe? E a gente conseguiu. E aí foi mais um sonho realizado. Para alguns de vocês pode até parecer besteira, que eu sei que tem umas pessoas que têm uma língua bem afiadinha aqui, né? Que não tem amor ao próximo, não tem empatia, e começa a falar um monte de besteira aqui nos comentários. Para vocês podem ser, para algumas pessoas pode ser besteira, mas para mim que era o meu sonho, para mim que tenho ansiedade, para mim que gosto de animais, era um sonho sim. Eu ter uma cachorrinha, eu ter um animalzinho ali de raça, um animalzinho ali que eu gostasse, um animalzinho ali que desse muito bem, que encaixasse perfeitamente na minha família, na nossa família aqui, entendeu? E a gente conseguiu. E aí eu poderia fazer uma lista do que eu consegui. Hoje em dia eu me cuido melhor, eu consegui comprar as minhas maquiagens para poder cuidar da minha autoestima. Teve gente que falou besteira aqui nos vídeos por causa de maquiagem, por causa de perfume, mas, gente, é aquela coisa, né? Como eu falei, o que é besteira para uns pode não ser para outros, mas se tem pessoas que não respeitam o próximo, não sabem respeitar o ser humano, não sabem conviver em sociedade, na verdade, aí já é com elas e Deus, não é comigo, né? Não é sobre mim, é sobre elas. É uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. É que, na grande maioria das vezes, as coisas, elas não são sobre nós. É sobre a pessoa. A pessoa, ela tem algum problema com ela, ela acaba jogando pra cima de você, sabe? Pra ver se ela bota você pra baixo também. Então é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês como eu mudei a minha vida com a lei da atração, porque tudo isso aí foi com a lei da atração. Por quê? Porque eu vim descobrir a lei da atração quando eu estava lá com o meu. O quê? Quando a gente estava realmente perto de sair de lá do casebre. Quando estava perto de sair, eu olhei por alto assim, lei da atração, me levantou uma luzinha, sabe? Mas eu não liguei muito, porque minha cabeça estava muito aperreada, muito preocupada para sair de lá do casebre. Quando a gente saiu do casebre, que conseguiu resolver tudo, foi pro aluguel, e aí, assim que a gente foi pro aluguel, aí eu comecei a estudar, comecei a dar um pouco mais de atenção, porque apareceu para mim um vídeo, e aí eu comecei a ir atrás de livro, atrás de tudo que eu podia ir atrás de informação, para entender o que era, para entender como usar, e foi quando a minha vida começou a melhorar, entendeu?
Foi quando a vida começou a melhorar. Só que, entendendo de lei da atração e usando ela ao meu favor ou não entendendo, estava funcionando de todo jeito, porque a lei da atração ela funciona para todos de todo jeito, você querendo ou não querendo, você sabendo usar ou não sabendo usar, você querendo usar para alguma coisa específica ou não, deixar a banda voar, deixar a vida me levar, entendeu? Não importa. Ela funciona de todo jeito. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o que eu queria era sumir do mapa, né? Tipo assim, sumir assim, dar uma sumida daquelas pessoas que me conheciam. Hoje em dia eu não tenho contato mais com essas pessoas, sabe? Não convivo com essas pessoas, mas essas pessoas não fazem parte mais da minha vida. Realmente faz mais de 5 anos que eu não tenho contato e nem quero com essas pessoas, com nenhum dos meus parentes. Estou vivendo muito bem mesmo, porque muitas das vezes, gente, a gente pode contar com os de fora do que com o nosso próprio sangue, tá? O nosso próprio sangue quase nunca. Tem alguns casos sim, porque eu mesmo, eu e meu marido, a gente é do tipo que a gente vai apoiar nossos filhos no que eles quiserem fazer da vida deles. Só que eu não tive isso, então não é todos. Para toda regra há uma exceção, mas quase todas as vezes você não vai encontrar apoio nas pessoas que carregam o mesmo sangue que você. Muitas das vezes o apoio que você está procurando você vai encontrar fora, tá certo? Então, assim, foi com a lei da atração que a gente conseguiu a vida que a gente tem hoje. Foi com a lei da atração que agora eu tenho esse canal, tenho outro canal no YouTube, tem esse, tem outro. E aqui meus filhos, meu marido também estão se movimentando. E a gente tem todo um plano de vida, sabe? Que eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas a princípio, o que eu tenho para falar para vocês é isso, gente. O vídeo ficou longo. Eu avisei que ia ficar longo. Tenha um pouco de paciência para vocês entenderem, tá certo? E é isso. A lei da atração ela funciona. Você tem que saber usar você ao seu favor, né? Você tem que saber como você elevar a sua vibração, como você mudar o seu ambiente. Você mudando o seu ambiente, você consegue tanta coisa na sua vida, sabe? As portas elas se abrem de uma forma que eu não consigo explicar, sabe? Não consigo explicar direito aqui para vocês, porque quando a gente saiu do lado daquele casebre, lá estava tudo trancado pra gente. Lá, pelo contrário, em vez de a gente conquistar alguma coisa, a gente estava perdendo o que tinha. Quando a gente saiu de lá daquela situação, as coisas foram caminhando até chegar aqui, até chegar no dia de hoje. Vocês entenderam que nós estamos no processo. Eu ainda não cheguei onde eu queria, mas eu estou no caminho. E esse é o importante. Quantas vezes a gente quer começar alguma coisa na nossa vida e fica esperando. E nem levanta do sofá pra nada, sabe? Não toma atitude nenhuma, fica esperando que caia o quê? Do céu aqui no teu colo não vai cair. Você tem que levantar e você tem que agir. Assim como eu levantei, eu agi. Eu vi que aquilo não dava mais pra gente. Eu vi que aquela ali não era a vida que a gente queria. Aquilo ali não ia ser saudável pra gente. Ainda que viesse a melhorar algum dia, a gente não ia ficar feliz com aquela situação. Então a gente saiu. Quando a gente saiu, eu comecei a estudar, comecei a me dedicar, comecei a ir atrás das informações, da sabedoria, do conhecimento que eu precisava, sabe? Para melhorar a vida da gente. Falei para meu marido isso. Ele também acreditou, também começou a usar a lei de atração da forma correta ao nosso favor, sabe? Até os meus filhos, eles sabem o que é. E um tem 7, vai fazer 8 anos, e o outro tem 13, vai fazer 14, entendeu? E eles já sabem o que é lei de atração, eles já usam a lei de atração, sabe? E eu vou deixar esse legado para eles. Eles não vão crescer e eu, como mãe, e meu marido, como pai, vai colocar, encher na cabeça dos meninos de crença limitante que eles não conseguem, que eles não são capazes, que eles isso, aquilo, outro. Entendeu? Não, eu quero uma coisa diferente, sabe? Então é isso, gente. Esse é um breve resumo, porque para eu contar aqui tudo realmente que aconteceu, tintim por tintim, sabe? É bem complicado, porque vai ficar bem longo o vídeo. Então eu só queria trazer para vocês terem uma ideia, baseado nesses vídeos que eu passei aqui para vocês, com o que eu estou hoje, com isso aqui, sabe? Até com isso aqui mesmo, para vocês verem a diferença da pessoa. Olha como eu estou hoje, olha como eu me cuido hoje, olha como eu me posiciono hoje. Para a pessoa que começou esse canal lá no primeiro vídeo do canal, para a pessoa desse vídeo aí de 2, 3 anos atrás, entendeu a diferença, sabe? E faz tão pouco tempo e realmente eu só comecei a colocar a mão na massa agora. Ano passado eu estudei muito sobre tudo, sobre YouTube, sobre legislação, sobre tudo. Eu estudei, mas colocar em prática mesmo eu só vim colocar agora. Então assim, esse canal ele não tem 2 meses, meu outro canal não tem 2 meses e os outros não tem 2 meses, sabe? As coisas elas vão acontecendo quando tiver no tempo e também porque eu comecei agora. Se eu tivesse começado antes, talvez eu já tivesse um pouco mais para frente. Só que talvez também eu não tenha acertado tanto, sabe?
Eu sei que cada um de nós vivemos em constante aprendizado, mas venhamos e convenhamos que tem momentos que você começa as coisas que parece que é um momento perfeito, né? E se você tivesse começado antes, não daria tão certo. Então é isso, gente. Isso que eu queria trazer para vocês hoje, para vocês terem uma ideia de como você pode mudar a sua realidade. Talvez você esteja nessa situação aí que eu estava, talvez você esteja até pior, ou talvez esteja parecido, talvez não seja nem essa situação, mas é alguma situação que você quer mudar na sua vida, mude, saia, levante, tome uma atitude, não fique esperando ninguém resolver por você, porque ninguém vai resolver. Se eu não levantar todo santo dia aqui para gravar vídeo para vocês, para fazer meu trabalho aqui e ainda de quebra, ainda trabalhar com o que eu estou trabalhando e fazer tudo que eu preciso fazer, ninguém vai fazer por mim não. Entendeu? A mesma coisa com você. Levante de onde você está, pelo amor do Pai, e comece a agir para melhorar a sua vida. Se você quer, daqui a um ano, estar numa situação bem diferente da situação que você está hoje aí agora, então você tem que botar a mão na massa, tá? E a propósito, eu vou até fazer isso. Eu vou fazer um comparativo desse final de ano com o final de ano passado, para vocês verem a diferença, né? Que eu tenho fé que é muito grande, que vai ser a diferença de vida, de como a gente estava antes e como a gente vai estar. Como a gente está agora, já tem muita diferença. Imagina daqui para dezembro. Entendeu? Então, assim, só nós sabemos aqui como é que é a nossa vida, como é que a gente tá, sabe? Só nós sabemos o quanto que a gente melhorou. Agora, para isso, a gente tem que se policiar para olhar também as coisas boas que vêm acontecendo. Porque senão a gente acaba esquecendo as coisas boas que aconteceram na vida da gente e aí focamos só no não conseguir chegar na casa que eu queria, não consegui ir para o lugar que eu queria, não estou tendo a vida que eu queria. E aí você acaba só ficando reclamando e atraindo coisas ruins para você. Você reclama, você atrai mais daquilo para você. Você agradece, você atrai mais daquilo para você. Entendeu? Você agradece, eu agradeço aqui pelo meu celular, pelos meus equipamentos aqui de gravação, por ter conseguido montar um cenáriozinho bacanazinho para vocês, por ter conseguido a minha geladeira nova, minha TV nova, por ter conseguido tantas coisas, por conseguir me cuidar, por conseguir assim resgatar aquela pessoa vaidosa que se cuidava, sabe, que cuida assim, porque cuidando da aparência, sabe, do fora, o fora é que dita o que é que tem dentro. Então, quando eu me cuido, quando eu me arrumo, é sinal de que eu estou me amando, é sinal de que eu estou bem, de que eu não estou com crise de ansiedade, de que eu não estou com depressão, sabe? Isso aqui não é uma máscara, eu venho trazer para vocês aqui o que realmente eu sou, sabe? O mais verdadeiro possível, tá certo, gente? Então tenham fé. Se eu conseguir sair dessa situação aqui, dessa situação, vou deixar mais uma vez aqui para vocês verem, se eu conseguir sair dessa situação, você com certeza também consegue, tá? Com toda a certeza do mundo. E eu estou aqui para ajudar com o máximo que eu puder ajudar, o máximo de conhecimento que eu puder trazer aqui e também o máximo de exemplos, né, que foi acontecendo na minha vida, eu vou trazendo para você. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham tido paciência de esperar até aqui, tá bom? Eu voltei aqui para fazer esse finalzinho, porque o microfone resolveu descarregar, por isso que eu fico fazendo isso tudo, que ele pega mais pressa na gente, tá? Mas então é isso. Se você chegou até aqui, teve paciência de chegar até aqui, tá certo? Deixa um like aqui pra mim, que você já ajuda no meu trabalho aqui, tá? Deixa um comentário aqui pra mim, aqui embaixo, o que que você tá passando, se você se identificou, se ajudou você de alguma forma, se deu alguma esperança, alguma coisa, comenta alguma coisa aqui pra mim, que também você vai estar me ajudando dessa forma, tá? Se não for inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família aqui, tá? E dando uma pausa também, gente, aqui para agradecer aos 507 inscritos, às 507 pessoas inscritas aqui nesse canal. Muito obrigada a todos vocês, gratidão de verdade do fundo do meu coração, tá bom? Beijos para vocês, muitas boas vibrações, muitas energias, sintam-se abraçados por mim, tá? E lembrando mais uma vez, gente, se eu conseguir, você também consegue, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!